Abre sua Bíblia comigo, por favor, em Gênesis capítulo 18, a partir do verso 1. Fala assim: o Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Mamré, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo dessa árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recobrem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho, escolheu o melhor novilho e deu a um servo, que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho, que havia sido preparado, e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles, em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo mesma, quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz, agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse: não negue, você riu. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos, louvamos o seu nome e pedimos, Deus, que a sua misericórdia venha sobre nós nessa hora. Nós cantamos, adoramos ao Senhor, participamos da ceia, nos lembrando do seu sacrifício, Deus. E agora o nosso desejo é que a sua palavra testifique nos nossos corações. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor venha sobre nós, Deus. E que possamos sair daqui com os nossos corações cheios daquilo que o Senhor tem para revelar hoje à sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Abraão é um dos personagens mais importantes de toda a narrativa bíblica. Ele foi o homem que o Senhor escolheu, Deus escolheu Abraão, para a partir dele começar a nação de Deus, o povo de Deus, que é Israel. Então nós sabemos bem que Abraão gerou Isaac, depois Isaac gerou Jacó, Jacó gerou os homens que receberam os nomes das 12 tribos, né? As 12 tribos de Israel têm o nome dos filhos de Jacó, e a história vai se desenrolando, passa-se pelos reis, toda a história do povo de Deus, até que nós chegamos em Cristo. Cristo é aquele que faz a reconexão entre nós, os homens, e o Senhor e Deus. E quando Cristo faz isso por nós, através do seu sacrifício ali na cruz, quando Jesus faz isso por nós, uma palavra que foi dada por Deus a Abraão foi cumprida, quando Deus diz para Abraão: olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Através de você, as famílias da terra, todas elas, serão benditas, serão abençoadas. Ou seja, quando Cristo morreu naquela cruz por nós, nós alcançamos essa bênção que o Senhor se referia ali para Abraão. E quando nós falamos desse homem, quando nós pensamos a respeito da trajetória de Abraão, a fé de Abraão é aquilo que vem muito à tona. Ele é conhecido como o pai da fé. Então ele tinha realmente uma fé que era completamente inabalável, extremamente robusta. A fé de Abraão, independente das circunstâncias, ele mantinha a sua fé naquilo que Deus havia dito a ele. Inclusive isso é destacado nos textos que tratam sobre ele. Se você for em Gênesis capítulo 15, verso 6, Gênesis 15, 6, você vai ver que Abraão creu na palavra de Deus. Abraão creu no que Deus disse a ele. Deus chegou para um homem velho,
já idoso, sua esposa também era idosa, estéril, e ele vai dizer: você vai ter um filho, deste seu filho eu vou começar uma grande nação. Você pode olhar para as estrelas do céu, quão numerosas elas são, assim será o povo. Você pode olhar para a areia da praia, assim como ela é numerosa, também assim vai ser o seu povo. Então, Deus faz essa promessa para Abraão. Ali em Gênesis 15:6, nós lemos: Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Ele foi justificado mediante a fé que teve em Deus. Em Gênesis 22, nós temos um episódio muito famoso lá, que vai também nos mostrar o quão robusta era a fé de Abraão. Lá em Gênesis 22, agora ele já está com o filho da promessa, ele já tem Isaac, e o Senhor vai chegar para ele e vai dizer: você vai sacrificar esse teu filho a quem você ama. É a primeira vez que essa palavra aparece na Escritura, que você ama, a quem você tem amor. Você vai pegar o seu filho e vai sacrificar. E aí nós vamos ler no texto, em todo o capítulo, que Abraão, sem pestanejar, ele arruma tudo que é necessário e parte com Isaac, 3 dias de jornada, até chegar em Moriá, onde o Senhor mostra para ele que seria ali. Nesses 3 dias de jornada, desde o momento que o Senhor falou com Abraão, até enquanto ele caminhou até chegar em Moriá, Abraão não ficou pensando em como eu vou fazer para livrar Isaac dessa. Será que eu me ofereço no lugar? Será que, sei lá, eu vou oferecer 1000 animais? Eu não sei. Não, ele não foi pensando em como ele faria para livrar o filho. Quando Deus disse: pega o menino, leve para matar, Abraão decidiu no coração. A primeira coisa que ele fez, ele decidiu no coração matar Isaac. Ele subiu a Moriá para matar o menino. Ele levantou a faca com aquela intenção, até que foi impedido pelo Senhor. Até que o Senhor viu o coração de Abraão. E se nós formos no livro de Hebreus, o escritor aos Hebreus, capítulo 11, no verso 17, ele fala a respeito da fé de Abraão nesse momento. Pela fé Abraão, Hebreus 11, 17, pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Então você percebe o quão grande era a fé de Abraão. Mesmo com o pedido de Deus de matar o menino, e mesmo que Deus tivesse dito antes: olha, Isaac é a tua descendência, ele sobe a montanha e fala assim: eu vou matar, porque Deus pediu. Mas a promessa de Deus vai ser cumprida. Como? Deus ressuscita o menino e cumpre a promessa. Olha a grandeza da fé do homem. Então, o escritor aos Hebreus está nos dizendo: ele subiu lá com a intenção de sacrificar, com essa consciência: Deus é poderoso, Deus pode ressuscitar Isaac e cumprir através de Isaac a promessa que ele fez a mim. Mas a promessa que Deus fez a mim será cumprida. Então a gente percebe o quão robusta era a fé de Abraão. E essa enorme fé de Abraão, ela alimentava no interior dele uma coisa que é extremamente importante na jornada das nossas vidas. Então a fé de Abraão alimentava no coração dele esperança. Isso é fundamental na nossa jornada. Ele tinha esperança. Abraão olhava para a vida e ele sabia: Deus tem algo para fazer, ele prometeu algo a mim, isso ainda não se cumpriu, eu tenho essa esperança viva dentro de mim, independente do que acontecia. E se a gente for agora para Romanos, capítulo 4, verso 18, nós vamos ler um pouco sobre isso, porque Abraão tinha muitas circunstâncias que naturalmente eram contrárias àquilo que Deus havia prometido. Primeiro, a idade dele, de Sara, o fato dela ser estéril, e o que mais talvez marca também a história dele, o tempo que ele precisou esperar. Depois que Deus fala com ele, até o momento que ele recebe Isaac, foram 25 anos de espera. Então, durante todo esse tempo, ele creu, e Paulo, escrevendo aos Romanos, fala, Romanos 4, 18, Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito ao seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé,
reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Ele reconhecia isso, sabia disso, ele estava consciente da condição dele. Mas o verso 20 vai dizer: mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Amém? Então Abraão tinha no interior dele essa esperança, viva dentro dele. Isso ardia dentro de Abraão, essa esperança viva. Amém? No texto que nós lemos de Gênesis 18, Abraão ainda não tinha Isaac, ele não estava com o filho da promessa. Nós estamos em Gênesis 18, você continuar a leitura, você vai ver em Gênesis 22, lá você vai ver o nascimento de Isaac. Mas Abraão então ainda, agora está mais velho, mais cansado, o tempo já havia muito passado, ele ainda não tem a promessa. E o primeiro versículo que nós lemos de Gênesis 18, Gênesis 18:1, vai nos mostrar que no momento mais quente do dia, ao meio-dia, certamente, na hora que era mais quente, o texto faz questão de falar para nós o horário, né? Porque é um momento que tipifica a incapacidade de ação. É um momento que está mostrando Abraão ali extremamente fatigado, porque é o momento mais quente do dia. Você já pensou em fazer um Cooper aí, sair correndo aí, marcar aí a sua atividade física meio-dia? Já pensou isso? Já viu como é que é o sol aqui em Goiânia, meio-dia? Então pensa num lugar daquele deserto, extremamente difícil. Então ele está no momento mais complicado do dia, na porta da tenda, em busca de refrigério, embaixo de um carvalho. As tendas naquele contexto, durante o dia, elas eram todas abertas. Então ele estava ali em busca de refrigério. Mas aí ele levanta os olhos e ele vê 3 homens que estão numa jornada, estão caminhando. Ele vê 3 viajantes ali. E essa foi a terceira vez que o Senhor apareceu a Abraão. O texto é muito claro de dizer: o Senhor apareceu para Abraão. Essa foi a terceira vez. A primeira vez que Deus apareceu para ele foi em Gênesis 12, nós lemos em Gênesis 12, 7, quando o Senhor apareceu para Abraão. No contexto de Gênesis 12, Deus está fazendo a Abraão a promessa do seu filho, da sua geração, do seu futuro. Ou seja, nós estamos falando aí de praticamente quase 25 anos atrás. Primeira vez que o Senhor apareceu para ele. Depois, Deus aparece para Abraão pela segunda vez em Gênesis 17, 1. Nós vamos ler que o Senhor mais uma vez aparece para ele. No contexto de Gênesis 17, agora o Senhor vai trocar o nome dele. Até antes disso daí você lia Abrão, a partir daí você vai ler Abraão. Deus faz essa mudança no nome de Abraão, também faz uma mudança no nome de Sara, e estabelece aqui no capítulo 17 de Gênesis, nós vamos ler o momento que Deus estabelece a circuncisão, como uma aliança entre ele e Abraão, entre ele e o homem. Então Deus vai dizer: olha, todo macho de até 8, quando tiver 8 dias de vida, precisa ser circuncidado. Essa é uma aliança entre mim e você. E aí é o momento que nós lemos isso aí. E agora em Gênesis 18, nós lemos mais pela terceira vez, o Senhor aparece a Abraão. E o que Gênesis 18 está fazendo é nos apresentar uma teofania, que é a aparição de Deus, a manifestação limitada de Deus em uma figura humana ou em uma outra figura. Isso acontece muito no Velho Testamento. Geralmente quando você vai estar diante de texto escrito assim: o anjo do Senhor. E o anjo, usando o artigo definido o, não é um anjo qualquer, o anjo do Senhor fez isso, fez aquilo. E aí nós vimos o anjo do Senhor tal fazendo algo. Essa expressão tipifica uma teofania, uma manifestação limitada e temporária da pessoa de Deus. Essa expressão, o anjo do Senhor, não aparece aqui em Gênesis 18, mas no primeiro versículo, quando diz que o Senhor apareceu a Abraão, a palavra ali, Senhor, é Yahvé. Então, o próprio Deus apareceu a Abraão de fato. E quando Abraão vai até ele e fala, meu Senhor, e se curva, ele usa a palavra Adonai, que é a palavra usada a Deus, meu Deus,
meu Senhor. É essa palavra que foi usada, ou seja, Abraão de fato estava diante de Deus ali, realmente. E toda teofania, ela pertence à figura do Filho de Deus. Jesus é quem é a imagem do Deus invisível. Ele é a expressão exata de Deus. Então, toda manifestação da pessoa de Deus é feita através do Filho de Deus. Ou seja, diante de quem que Abraão se curvou naquele dia? Do próprio Cristo. Abraão estava diante do próprio Jesus, pré-encarnado ali. Uma teofania, uma manifestação do próprio Deus naquele lugar. E ele reconhece o próprio Deus naquele lugar, se curva diante de Deus e ali vive um momento intenso diante do Senhor. Então é importante nós entendermos diante de quem Abraão estava se curvando. Não era um anjo qualquer que representava a Deus, era o próprio Deus. O texto deixa isso muito claro. Era o próprio Senhor ali. O nome de Deus foi usado. E Yahvé se manifestou ali. E por algum motivo que nós também não temos essa informação no texto, ele olhou e viu 3 homens. Podiam ser 3 viajantes quaisquer, mas o texto não nos deixa entender o que ele viu, que no momento que viu, ele já entendeu que aquele era o Senhor, mas ele estava diante ali de Jesus. E a ideia é que nós podemos estabelecer aqui um paralelo entre a vida de Abraão, o momento que Abraão estava vivendo, aqui em Gênesis 18, conosco, com a nossa vida, com o momento que nós vivemos. Para Abraão foi feita uma promessa, e ele estava então peregrinando, vivendo sua vida, esperando que essa promessa se cumprisse, e nesse contexto ele estava muito próximo do cumprimento dessa promessa. E o texto é enfático em dizer, no momento mais quente, ou seja, no momento de falta ali de potência, de capacidade de ação, Abraão estava ali vivendo, e ele era um homem que guardava no seu interior a esperança de algo que Deus havia prometido. Semelhante a nós, foi-nos feita uma promessa. Isso vai muito além das promessas particulares que eu tenho para a minha vida, daquilo que o Senhor vai fazer sobre mim, daquilo que o Senhor vai fazer sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, as bênçãos personalizadas que o Senhor vai derramar sobre sua casa, sobre sua família, tudo isso é verdade, amém? Tem bênçãos para sua casa, para sua família, para você, amém? Mas o que eu estou dizendo transcende essa ideia, vai além disso. Nós temos uma promessa feita da parte do Senhor, e é por ela que nós vivemos, e é ela que tem que encher o nosso coração de esperança. E essa promessa é não só de um Cristo vivo, mas de um Cristo vivo que vai voltar. Essa é a bendita esperança pela qual nós vivemos. Nossa vida é para ver Jesus voltar. É isso que nós estamos esperando. É isso que precisa alimentar o nosso coração. E talvez nós estamos vivendo o momento mais quente do dia. Porque quando nós olhamos para as nossas vidas, e aí, em várias circunstâncias, parece que está realmente fatigante, complicado. Quando você olha para a sua própria jornada, quando você olha para o que está acontecendo no mundo, parece que toda vez que esse mundo muda, ele muda para pior. Algo pior acontece. Você tem essa sensação? Você lê uma notícia e fala, não tem notícia pior que essa. Você lê uma muito pior. Hoje eu recebi uma notícia, rolando aí na internet, de uma menina de 6 anos, que viveu 6 anos em cárcere privado. A menina nunca tinha lavado o cabelo, nunca tinha ido na escola, não sabia que existia mundo. Para a menina só existia aquela casa. E aí ela foi resgatada, e o vídeo mostra ela gritando, desesperada, porque estão cortando o cabelinho dela. Aí você fala, não, nunca tinha visto nada pior, viu hoje. Como alguém faz isso. Então parece que a gente vai olhando os nossos problemas, aquilo que nos aflige, porque tem situações que é contigo, amém? É você que está vivendo, é uma aflição que você passa, e você olha ao seu redor, está todo mundo vivendo uma aflição, e aí você olha para o mundo, para o país, para o que está acontecendo, e você fala, meu Deus, parece que nós estamos no olho de um furacão, e nós estamos no olho de um furacão, mas nós temos uma esperança. Uma bendita esperança de que Ele vai voltar. E de que quando Jesus voltar, toda injustiça encontrará diante de Cristo
o reto e justo juiz. E nada ficará impune aos olhos do Senhor. Toda dor e aflição encontrará em Jesus fim. Tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não é verdade? Nunca mais. Essa é a bendita esperança que nós estamos aguardando. E aí, nesse encontro de Abraão com Jesus, com o Senhor, com aqueles 3 homens, Cristo e outros 2 anjos, existem coisas que vão acontecendo nesse encontro, elementos que vão acontecendo, que precisam nos ensinar, enquanto nós esperamos. Abraão estava ali em uma espera, e como Paulo escreve aos Romanos, essa espera não decepciona, ele está ali aguardando, ele tem absoluta certeza do que vai acontecer, uma viva certeza do que vai acontecer. E tem elementos que vão acontecendo durante esse encontro aqui em Gênesis 18, que eu queria que nós fôssemos analisando e trazendo para as nossas vidas, amém? Primeira coisa, volta comigo, Gênesis 18, capítulo 18, versículo 2. Gênesis 18, 2. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé a pouca distância. Quando os viu, correu. É isso que a gente entenda. Quando os viu, correu. A atitude de Abraão foi imediata. Quando ele viu alguma coisa, ele viu e entendeu que era o Senhor, ele na hora correu. Isso mostra intensidade diante do Senhor. Ele foi extremamente intenso. Quando ele viu, entendeu que era Deus, não importou a idade, já era um homem de quase 100 anos, não importou, não havia no coração de Abraão nenhuma mágoa por todo o tempo que ele estava esperando. Deus não devia nada a Abraão. No momento que ele vê, na hora, ele sai correndo e vai ao encontro de Deus. Intensidade. E essa é uma coisa com a qual nós temos que pensar. A intensidade mostra que, mesmo depois de todos aqueles anos esperando, mesmo depois de uma jornada de vida onde, com certeza, nós lemos isso na Escritura, Abraão cometeu erros, cometeu pecados, mas também acertos, teve vitórias. Você vai vendo a história progredindo de Abraão, mas a promessa que ele tinha não chegava. Mas mesmo assim ele tinha essa esperança e mesmo depois de muitos anos, ele conseguiu ele era um homem intenso diante de Deus. E intensidade das nossas ações revela a importância e o amor que nós temos por algo, por alguma coisa. Que no caso é o nosso Senhor. O amor que nós possuímos por algum elemento é revelado na intensidade que nós o tratamos. Consegue entender isso? Deixa eu te dar 2 exemplos, para que fique claro, de atitudes intensas que revelam amor das pessoas por alguma coisa. Uma vez estava vendo uma reportagem de uma dessas pop stars que estava aqui no Brasil e tal, e tinha uma fila de jovens esperando o show faltava assim semanas para o show, eles já estavam na fila, e o repórter perguntou, e aí, vocês estão aqui na fila já, falta tanto tempo para o show? Nós já estamos aqui esperando. E você está comendo que jeito? Não, a gente pede comida, chega aqui. Mas e o banheiro? Aí a menina fez assim, aqui ó, mostrou a fralda geriátrica. Estou de fralda. Besta, né? Você olha e fala, meu Deus. Mas pelo menos uma coisa nos ensina, intensidade. Eu não arredo o pé daqui, mas eu vou ver o que eu amo, o que eu quero. Consegue entender? É o negócio mais besta do mundo. Não é para a gente vir para a igreja de fralda geriátrica. Aleluia. Mas entenda, a intensidade precisa nos ensinar. Intenso. Você já foi outro exemplo, já foi num jogo de futebol, num estádio? Alguém ali está triste? Você pode não gostar de futebol, faça um experimento de vida, vá num jogo. Você pode não gostar, eu duvido você não arrepiar. Você não começar a torcer, você levanta, grita, abraça gente que você nunca viu na sua vida.
Aí você abraça e comenta, e ele fala, e é seu amigo, e tal, e ali cria-se um ambiente intenso de amor. Meu Deus, quando pega a bola e vai para o rumo do gol do adversário, todo mundo levanta e fica naquela expectativa, é intenso. Será que essa intensidade nós temos diante do Senhor? Quando Abraão viu, correu, na hora, sem pestanejar. Essa intensidade, será que a vida não nos tem roubado ela? O que nós sentimos quando dá a hora? Será que aquele texto ainda é verdade? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa dos... Será que alegrei-me mesmo? Será que é intenso mesmo? Sabe? Essas coisas vão acontecer. Será que, como está a nossa intensidade para com o Senhor? Será que a gente teria condição de ter respondido, temos condição de responder ao Senhor com tamanha intensidade? Ou vamos pensar em outros personagens, os apóstolos, os primeiros cristãos, os mártires da história, eram homens que viviam de forma intensa. Essa intensidade, ela vai muito para além de empolgação momentânea, ou algo gerado por uma frase de efeito que a gente possa criar, dizer, ou algo gerado por um evento que a gente possa promover. Não, gente intensa tem uma certeza no coração, independente do que está acontecendo. E essa certeza vem muito relacionada ao que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, verso 38. Gente intensa entende, porque nós sabemos que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É daí que vem a intensidade, é assim que aqueles mártires, aqueles homens, os cristãos do passado, estavam diante da morte, certa, e eles mantinham-se ali intensos. É assim que eles conseguiam, porque eles sabiam, não é essa luta do presente, não é nada que acontece comigo, nada, 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 nem doença, nem dor, nem problema, nem angústia, depressão, ansiedade, falta de dinheiro, nada disso, nada, 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 pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Abraão não tinha um menino, tinha dinheiro, talvez estava ali buscando refrigério, mas quando ele viu o Senhor, ele foi até ele, intenso, nada me separa dessa presença, em momento nenhum de Gênesis 18, Abraão cobra de Deus, chega lá e fala, e Jesus, e o menino? Já tem uns bons 24 anos já, e o menino? Não, em momento nenhum, a primeira coisa que ele faz, ele foi intenso. Amém? Segundo lugar, ainda no verso 2 de Gênesis 18. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé a pouca distância. Quando os viu, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Esse curvou-se traz 2 coisas para nós. Revela 2 coisas para nós. Primeiro, isso é adoração. Ele reconhece, ele adora ao Senhor. Sobre adoração, você vai voltar aí uns domingos para trás na mensagem espetacular que o Washington fez aqui. Você estava aqui, você viu? Você não veio? Vai lá no YouTube, daqui uns dias deve estar lá, assiste aquele negócio. Várias vezes, para falar sobre louvor e adoração. Amém? Mas tem uma outra coisa que revela no coração de Abraão, que era reverência. Abraão foi extremamente reverente. Qual que é a única coisa que deve ser feita diante de Cristo, diante do Deus, diante de Yahvé, diante de mim? Qual que é a melhor coisa que eu posso fazer? Primeiro, diante dele, me curvar, me pôr de joelhos diante do Senhor. Agora, a ideia de reverência não implica em atitudes religiosas. Por muito tempo talvez no passado e ainda hoje você tem realidades assim, de olhar para a reverência e entendê-la como atitudes religiosas. Diante do Senhor nós nos portamos assim, nós falamos, quando vamos orar dizemos excelentíssimo, ó, excelso, poderoso Deus, e a gente põe roupas e tal, e não pode isso, não pode aquilo, certo? Por muito tempo nós enxergamos a reverência assim, trajada com atitudes
que eram apenas regras humanas. E contra isso, o apóstolo Paulo, Colossenses, no capítulo 2, vai dizer: não se sujeitem a pessoas que digam para você, não coma isso, não faça aquilo, não veste isso, em nome de uma reverência. O apóstolo Paulo vai dizer isso aos Colossenses, no capítulo 2. Não se submetam a essas coisas, porque essas coisas têm aparência de reverência, mas elas escondem o pecado, e elas não têm, na verdade, efeito nenhum na luta contra o pecado. Amém? Então a reverência não está de mãos dadas com a religiosidade. Por outro lado, o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, verso 13, vai dizer: olha, não usem a liberdade de vocês para dar ocasião à carne. É o mesmo homem escrevendo. Então, se por um lado eu não posso me curvar à religiosidade, enxergando nela a reverência diante de Deus, por outro lado eu também não posso entregar o meu coração à libertinagem, porque na casa de papai pode tudo. Consegue entender? Já viu esse tipo de raciocínio? Não, eu estou na casa do meu pai, como se na casa do seu pai pudesse. É bagunça então a casa do seu pai. Consegue entender? A reverência trata, e é isso que o apóstolo Paulo também vai dizer, de um coração circuncidado. É a circuncisão de Cristo, feita não na carne, mas feita no coração. Escrevendo a Tito, Paulo vai colocar: olha, a graça de Deus, ela nos ensina a viver nessa era de maneira santa, justa e piedosa. Isso é reverência, é viver nessa era de maneira santa, justa e piedosa. Você não precisa ser o crentão chato lá do seu emprego, sabe? Você pode ser massa, desde que você viva de maneira santa, justa e piedosa. Amém? Isso é reverência. Então, são as atitudes que eu faço diante do Senhor. 1 Coríntios 10, 31, vai dizer: assim, quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Quer seja lá o que você vai fazer para a glória de Deus. Esse é um coração reverente. Seja lá o que eu vou fazer para a glória de Deus. Reverência. Amém? Terceiro lugar, terceira coisa que acontece no texto. Depois de ter uma atitude intensa em direção ao Senhor, depois de se curvar, de ser extremamente reverente, Abraão oferta o seu melhor. Ele vai dizer: eu vou ofertar para vocês o meu melhor. Fiquem aqui, descansa, vou buscar água para lavar os pés. Corre, vai em Sara e chega: Sara, pega a melhor farinha, faça bolos. Ele vai escolher o novilho que vai ser sacrificado, entrega para o servo sacrificar. Pega coalhada, pega leite, pega tudo e vai diante daqueles homens com o melhor que ele tinha, com aquilo que era o melhor que ele podia ofertar e oferecer a Deus. E aí aqui nesse ponto, eu poderia falar contigo de que é necessário que você e eu façamos a oferta do nosso melhor. Amém? Não vou falar de dinheiro, relaxa. Mas isso é uma verdade. Quando nós vamos ofertar, nós precisamos ofertar o nosso melhor. Mas temos uma mania feia, e conta a história de que um cara estava conduzindo 2 bois para a cidade. 2 bois igualzinho, os dois, mesma coisa, branquinho, grandão, fortão. Um boi era o boi que ele ia entregar para ser sacrificado para Deus. O outro boi era o que ele ia vender para ter alimento para si. E está lá, ele está caminhando. Na estrada, um dos bois tropeça e quebra a perna. Ele fala: vixe, o boi de Deus quebrou a perna. Os 2 bois eram igualzinhos, entendeu? Nós temos que ofertar o nosso melhor. O melhor para Deus. Isso é verdade. Eu podia também falar aqui, pegando esse contexto que Abraão ofertou o melhor, dizer: olha, tudo que você tem, tudo que eu tenho, nossas casas, nossos carros, empresas, tudo que nós somos, isso precisa ser ofertado ao Senhor. Precisa de alguma maneira tocar os outros. Isso é verdade, amém? Amém? Mas não é nesse ponto que eu quero tocar. Nós precisamos fazer uma oferta para Deus de algo que é muito valioso para nós. Que toda vez que você conversa com outra pessoa, ela não tem. O que é? Tempo. Pode conversar com qualquer pessoa que você quiser.
ela vai falar para você, não tem tempo para isso, ou não está dando, vamos fazer qualquer coisa, não tenho tempo. O que Abraão disse ao Senhor envolve tempo. Se você voltar em Gênesis 18:3, quando Abraão disse ele, meu Senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Para aqui. Deixa eu gastar tempo com o Senhor. Você acha que ele tinha lá um novilho já pré-assado? Pães pré-assados? Só pôs na airfry? Não, demorou. Escolher um novilho, matar o novilho. No meio do deserto, irmão, coalhada. Ele ofereceu o melhor. Isso levou, não vá embora. Espera aqui comigo. Deixa eu servi-lo. Queridos, qual foi a última vez? E eu estou dizendo isso para você, olhando para mim, em primeiro lugar. Então eu vou falar de mim. Qual foi a última vez? Eu não lembro. Que eu sentei diante de um texto. E degustei aquele texto por horas, talvez. Tranquilo. Sem pressa. Mas para estar com Ele. Para oferecer para Jesus aquilo que é muito importante para todos nós hoje em dia. Tempo. Eu lembro qual foi a última vez que eu dei tempo para minha esposa. Eu lembro qual foi a última vez que eu falei assim, não, eu preciso ter um tempo de descansar, vou assistir um filme aqui. Eu lembro, mas eu não lembro. Qual foi a última vez que eu sentei com a escritura, que eu coloquei uma música, sei lá, e sentei e disse, agora eu vou ficar aqui. Eu vou gastar esse tempo, investir esse tempo com Jesus. Ofertando para Ele aquilo que é valiosíssimo para nós. Tempo. O Senhor espera isso de nós. Tempo com Ele. E qual foi a resposta? Abraão falou, não vai embora não. Deixa aqui. E ele falou tudo que eu vou servir vocês, vou pegar água. E ele saiu correndo. E o que Jesus falou para ele? O que os anjos ali, o que eles disseram? O que está escrito? Faça o que você está fazendo. Em outras palavras, beleza, nós vamos esperar. Pode ir. Para a gente ter esse momento juntos. Isso revela a intenção de Deus de ter intimidade conosco, de estar próximo a nós. Quando nós pararmos a nossa vida, sentar lá e falar, vou ter um tempo aqui. Eu e Jesus, eu e o Espírito. Eu vou ler, eu vou meditar, essas palavras vão descer para o meu coração. O que vai acontecer? O que Jesus vai fazer? Eu estou aqui. Então vamos ter esse tempo juntos. Essa é uma das melhores ofertas que nós podemos fazer hoje em dia ao Senhor. Que eu não sei você, mas olha aí tua agenda aí agora. Deve estar cheia. Todo mundo está muito ocupado com um monte de coisa. Então essa seria a melhor oferta que nós faríamos. E nesse ambiente de intimidade com Jesus, ainda tem outras duas coisas importantes para a gente entender. Primeiro, nesse ambiente é inaceitável incredulidade. Inaceitável. Ele está lá, em momento nenhum Abraão perguntou da promessa, você repara isso? O próprio Deus fala. E eles falaram, ele falou, olha, na primavera eu vou voltar. Outras versões vai dizer, daqui a 1 ano eu volto. E Sara vai ter o bebê. Ele disse, nesse ambiente de intimidade. E aí Sara está ouvindo ali. E ela riu. Esse riso significa, é um riso cético. Do tipo assim, eu estou velha, gente. Meu marido velhão, como é que vai fazer? Não tem como. Será que eu vou ter ainda essa alegria de ter um filho? E ela riu consigo mesma. Mostrando ceticismo, aquilo que o Senhor havia dito. E aí o Senhor ficou pistola, não sei se você viu, mas ele falou assim, por que você riu? Não ri não. Riu sim. Foi isso que ele disse. Você riu sim. Acaso não posso eu fazer o que eu quero? E ele repete, na primavera, eu vou voltar aqui. E quando eu voltar, você vai ter um filho. Você vai estar com seu filho. Ele repete, não há espaço
nessa mesa de intimidade, para ceticismo, para incredulidade. Não há espaço. Isso é uma verdade. E a outra coisa que é verdade, se a gente continuar a leitura, Gênesis 18. Os homens se levantam, os dois anjos, e eles vão em direção a Sodoma. Está no verso 16. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Os dois anjos foram para Sodoma e Gomorra. Mas o Senhor ficou com Abraão. E aí tem um texto interessantíssimo agora em Gênesis 17. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que eu estou prestes a fazer? Olha o que Deus disse. Deus devia alguma coisa para Abraão, irmãos? Deus tem que prestar contas do que Ele faz para nós. Mas naquele ambiente de intimidade, Ele olhou para Abraão e falou: esconderei eu o que eu vou fazer do meu servo? Esse ambiente de intimidade é onde Deus vai revelar a nós seus segredos. Eu não vou esconder dele o que eu estou para fazer, mas vou revelar a ele o meu segredo, aquilo que eu estou prestes a fazer. É nesse ambiente. Os segredos de Deus não são coisas que Deus faz questão de deixar escondido, que ninguém saiba, não. Eles são para os íntimos de Deus. Aqueles que gastam seu tempo com o Senhor, estão assentados à mesa do Senhor, desfrutam dos seus segredos. Eu vou esconder de Abraão o que eu vou fazer? E aí ele começa a falar: Abraão, deixa eu te contar um negócio. Vai feder o negócio lá em Sodoma, vai dar ruim. E ele conta para Abraão o que vai acontecer. E o nosso próximo passo, quarto e último ponto. Abraão, consciente agora daquilo que Deus ia fazer, ele começa a interceder. Você vai ver no texto agora, depois de você entrar no capítulo 19, logo no primeiro versículo, vai dizer que os anjos foram para Sodoma e eles chegaram lá à noite. E o texto em Gênesis 18 é muito claro de dizer que eles chegaram para Abraão de dia, na parte mais clara do dia, às claras. Luz vai falar de revelação, às claras, para quem quisesse ver. Mas em Sodoma, aonde o nível de pecado era altíssimo, e aonde o Senhor nem foi, Ele nem vai, Ele permanece com Abraão, Ele nem chega a ir lá, mas manda os seus anjos. Onde o nível de pecado é alto, onde não há revelação de Deus, aonde a desgraça humana é a que impera, noite fala disso, falta de revelação, um período onde você não tem nenhuma certeza. Os anjos chegam lá nesse período, à noite, e Abraão está com o Senhor, sozinho, e ele podia conversar o que ele quisesse com o Senhor. Inclusive podia falar: como é que é o negócio que o Senhor disse? Vamos aqui acertar os negócios da promessa. Vai vir esse menino mesmo, né? E tal. Não, ele começa a interceder. E ele vai falar em Gênesis 18, 22. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. 23. Abraão aproximou-se e disse: exterminarás o justo com o ímpio? O Senhor vai julgar o justo com o injusto? É isso que o senhor faria isso? E ele começa a interceder: Senhor, se lá tiver 100 justos, o Senhor não livraria? Deus fala: livraria. E se tiver 50, e vai descendo os números até chegar em 1. Se tiver só um justo lá, o Senhor não livraria? Livraria. Abraão está intercedendo pela família de Ló, por Ló, o justo, que estava lá. Então, nesse momento de espera de Abraão, esse homem tinha vigor para ser intenso diante de Deus, para ser reverente, para ofertar o seu melhor, para escutar os segredos de Deus e para interceder por aqueles que precisavam de libertação. É isso que nós precisamos aprender. Nós estamos em uma espera de uma esperança bendita. O Senhor virá. Mas enquanto esperamos, nós precisamos ser intensos. Nós precisamos ser profundamente reverentes. Ofertar o nosso melhor. Estarmos dispostos a ouvir os segredos de Deus. E interceder por aqueles que estão ainda na escuridão e não o conhecem.